Olá, amigos, abraços. Eu sou o Valdecir Ferreira Nunes, o Valdecir da página Deus é a Verdade Factual. Então, amigos, como Deus é o nome e é a realidade, como Deus é a verdade factual, para você seguir a Deus, para você fazer a vontade de Deus, você tem que se sujeitar à verdade factual. Você tem que aceitar a verdade que os fatos revelam. A verdade que os fatos revelam sobre quaisquer coisas é Deus nos mostrando a realidade. Então, por exemplo, a verdade sobre a política é Deus nos mostrando a realidade. A verdade sobre o currículo de um político é Deus nos mostrando quem é esse político. Entendeu? Não devemos jamais ignorar a realidade que os fatos mostram. E a verdade que os fatos mostram sempre vão prevalecerem. Deus sempre prevalece. A opinião de Deus sempre prevalece. A visão de Deus sempre prevalece. Sempre. E não respeitarmos Deus, é maligno. Não respeitarmos Deus é automaticamente respeitar Satanás. Respeitar a mentira. Esta é a verdade. Vamos falar sobre fatos. 100% dos nossos atos serão submetidos ao julgamento de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. É fato que, segundo as Escrituras Sagradas, nós seremos julgados pelos nossos atos, segundo os nossos atos. É fato, gente. É bíblico. Ninguém foge dos fatos. Ninguém escapa dos fatos. Então, é fato que nos governos petistas houve, sim, mensalão, petrolão. Tanto houve corrupções que houve devoluções de dinheiro. É fato. Fugir da realidade dos fatos. Negar a realidade dos fatos é negar Deus. É negar a visão de Deus sobre estes fatos. Se houve erros na investigação, também são fatos. Mas um erro não justifica o outro. Um erro não desmente o outro. Entendeu? Veja bem, quando falam e o cabeça, segundo a justiça, e até o Supremo lá atrás, o chefe era o Lula foi o principal responsável pelo mensalão petrolão. Até o Supremo confirmou isso lá atrás, aceitou essa tese lá atrás. Até isso é fato. É só você pesquisar nas ferramentas de pesquisas aí que você vai ver, que vai constatar que tem afirmações de ministros do Supremo afirmando que havia, sim, corrupção nos governos petistas. É fato, eu estou falando de fatos. Agora, mostrem fatos, eu quero fatos, que
o ex-presidente Bolsonaro é igualzinho o Lula. Me mostre condenações. Suspeitas? Tem. Tem que investigar dentro da lei, 100% dentro da lei. O Bolsonaro foi considerado inelegível. Segundo vários juristas, ilegalmente. É fato. Eu só falo de fatos. Mostrem para mim o histórico do Jair Messias Bolsonaro, desde deputado. Me mostre condenações. Fatos, mas fatos. Não narrativas. Eu ainda não vi. Fatos que o condene. Fatos que o coloque no mesmo patamar que o Lula. Eu não vi. Que o Bolsonaro, é fato, comete erros, é verdade. E que ninguém que comete erros tem moral para apontar dedo para ninguém, é fato. É bíblico isso. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. É fato. Não pode. Entendeu? Eu estou apresentando fatos. Eu não estou jogando pedra em ninguém. Entendeu? É fatos. Eu sigo a verdade que os fatos revelam. Porque, para mim, a verdade que os fatos revelam é Deus. É a visão de Deus sobre tudo que está aqui. Entendeu? Eu sigo a visão clara de Deus. Isso, graças a Deus, não graças a mim. O mérito aqui é de Deus. Deus me fez assim, Deus me separou para fazer assim, para seguir assim, para viver assim, Deus. E eu vou viver assim, doa quem doer, é a minha natureza, e Deus me fez assim. Mesmo que alguém encoste um revólver na minha cabeça, eu vou morrer assim. Eu não vou negar a verdade. E mesmo que eu venha me covardar com um revólver na cabeça, o meu interior não vai negar. Eu sou assim. E Deus queira que eu não me covarde, que eu não morra como um covarde. Porque mesmo lá internamente não dá. Em pensamento não dá, eu não vou negar. Eu não vou negar. E não é porque eu sou melhor do que os outros. Porque eu sou maior do que os outros. Deus me fez assim. É a minha natureza. É a minha verdade. Veja bem, as pessoas apontam erros do Bolsonaro. Se são verdade, eu engulo. Só que eu mando sempre, compare o currículo de ambos. E vote no melhor, ou no menos ruim. Entendeu? Por exemplo, é fato que no Brasil, os ministros do Supremo, com, em certas horas, raríssimas exceções, estão agindo à margem da lei para perseguir a oposição de hoje, os da direita de hoje. Temos jornalistas foragidos, temos jornalistas impedidos de ganhar dinheiro nas redes sociais, temos jornalistas impedidos de pegar dinheiro deles aqui no Brasil, em bancos do Brasil. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, que só agora consegue se reunir com a família dele. E mesmo que algum desses aqui, ou todos eles, tenha cometido excessos ali ou aqui, erros ali aqui, porque nós somos humanos e podemos errar, até onde eu saiba, e baseado em vários comentários até de juristas, eles não cometeram crime nenhum passivo de irem presos ou de serem impedidos de trabalharem. Isso significa o quê? Que os ministros do Supremo, com raríssimas exceções, encabeçado pelo ministro Alexandre de Moraes, agem à margem da lei. Agora, para ser fiel à palavra, quem agem à margem da lei
é marginal. Eu estou sendo realista, verdadeiro. Quem age à margem da lei está agindo nesses atos, não estou falando do passado, nesses atos. Quem age à margem da lei, nesses atos, está sendo marginal. E aí, eu tenho que ser fiel à palavra, à realidade. O ministro Alexandre de Moraes e aqueles que o acompanham, nesses atos, são marginais. Não estou falando do passado de cada um, que eu não conheço. Estou falando dos atos recentes. São marginais. Baseado no que eu conheço, e confesso que é pouco sobre a Constituição, mas baseado nos advogados que eu escuto em entrevistas. Nestes atos, gente, eles são marginais. O ministro Alexandre de Moraes, se você olhar a realidade dos atos que ele comete hoje, no julgamento dessa turma, na perseguição ao Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes e os que o acompanham, nestes atos, são marginais. Estão agindo à margem da lei. Isso aqui pode custar a minha prisão ou algo pior. Mas eu nasci para falar a verdade. A verdade que os fatos revelam. Porque, para mim, a verdade que os fatos revelam é Deus falando comigo, é Deus falando com o povo. Essa é a verdade. Não é só o vizinho, o filho do vizinho, quando age à margem da lei, que foi marginal nesse ato. É o teu filho, eu não tenho um filho, então é o meu sobrinho. É qualquer pessoa, gente. Agiu à margem da lei, mas foi nesses atos, foi marginal. É a verdade nua e crua. Agora, num país em que as autoridades, com raríssimas exceções, ou com exceções, agem à margem da lei, estamos perdidos. Presta atenção. Um dos motivos do Lula estar solto, isso baseado nos ministros do STF, ou em quase todos eles, e em alguns advogados, invalidaram muita coisa contra o Lula porque não foi observado o devido processo legal. E eu até acredito nisso aqui, porque tem vários advogados que apontam esses erros. E não são só advogados da esquerda. Então dá para acreditar, apontam erros aqui. Então vamos supor que houve, que seja de fato, houve falha no respeito total ao devido processo legal. Mas hoje, nos processos capitaneados pelo ministro Alexandre de Moraes, o respeito ao devido processo legal está totalmente por fora, está 10 vezes ou mais pior do que o que foi feito na Lava Jato. Então é o seguinte, se lá atrás, nos processos da Lava Jato, contra o Lula, contra os petistas e os demais que estavam com ele, se lá atrás foi exigido 100% do respeito ao processo legal, ao devido processo legal, por que agora não? Agora está pior. Se lá atrás na Lava Jato estava errado, agora também está errado. Por que lá atrás, para pegar o Lula, não pode agir em algumas partes ilegal para pegá-lo? E agora pode? Não. Nem lá poderia ter agido de alguma maneira ilegal para pegar o bandido Lula, como agora também não pode agir ilegalmente. Nem lá e nem agora.
Entendeu? Para pegar o bandido Lula, não pode usar o devido processo, não pode usar ilegalidade. Concordo. E por que para pegar esse povo comum e alguns criminosos de verdade lá do dia 8, para pegá-los, pode usar ilegalidade? Por quê? Nem atrás, para pegar o Lula, nem agora. Podemos ser, a sociedade brasileira pode aceitar a ilegalidade. Não poderia ter aceito lá atrás, para pegar o bandido Lula, ilegalidade, e nem agora. Pode pegar, pode aceitar. Outra coisa, não precisa ser mestre do direito para entender o que eu vou dizer aqui. Há 6, 7 anos atrás, quem foi preso só por ser oposição a um governo? Ninguém. Qual jornalista fugiu do Brasil por ser oposição ou por criticar ministros do Supremo, de criticar decisões judiciais? Quem foi preso? Ninguém. Qual parlamentar foi preso lá atrás só por ser oposição? Nenhum. Há 10 anos atrás, 7, 8 anos atrás, nenhum. Nos 4 anos do mandato do Bolsonaro, quantos jornalistas fugiram de medo de ir preso? Nenhum. Quantos jornalistas foram impedidos de pegar, de movimentar sua conta bancária no Brasil? Nenhum. Quantos jornalistas parlamentares foram presos ou fugiram do Brasil com medo do Bolsonaro? Nenhum. Quantos foram perseguidos, impedidos de trabalhar ou presos por acusar o Bolsonaro até injustamente de alguma coisa? Ninguém. E a Rede Globo e vários petistas, vários esquerdistas afirmam que ele era golpista, que nós corríamos o risco de sofrermos um golpe. O ditador, entre aspas, gente, o ditador Bolsonaro não prendeu, não perseguiu, não fez nada contra a oposição que fizesse ele preso, que fizesse ele fugir, que fizesse ele ser impedido de ganhar dinheiro ou de movimentar a conta bancária. Esse é o criminoso. Esse é o golpista, esse é o ditador. Hoje, que temos parlamentar preso, jornalista preso, que foi preso, jornalistas que estão foragidos, jornalistas impedidos de ganhar dinheiro. Hoje é democracia. Você aqui que é simples, que está me ouvindo, você entendeu o engano? A esquerda te engana. A esquerda te tapeia. Eu não estou dizendo que os da direita são santos que não têm pecado. Cara, que tem. Todos nós temos pecado. Mas veja bem, vá pesquisar. Tudo sobre o que eu falei aqui, se é mentira. Eu falo baseado em fatos. Eu falo em cima de fatos. Vá pesquisar. E aí alguém poderia dizer, mas é o Supremo que está perseguindo, não é o Lula. Tem coisas aqui que foi o Lula que foi atrás, que pediu. Perseguição à Jovem Pan, mesmo tem uma parte que foi o Lula que pediu. E outra, por que o Lula não defende esse povo, esses mais de 1.000 que foram presos, ficaram presos injustamente, a justiça não achou crime, e agora está propondo para eles assumir um crime que a própria justiça diz que eles não cometeram, para que eles sejam soltos com ficha limpa. Tipo, assume que você não cometeu crime, tá? Eu não achei crime na tua vida, nos seus atos. Mas assuma que você é criminoso, que eu te solto ficha limpa. Essa é a proposta acontecendo aí, que está acontecendo. Se o Lula fosse a favor do povo e da legalidade, ele já teria vindo a público e falar, não, Supremo, não, justiça brasileira.
Esse povo é inocente? Esse povo aí não deve, não. Por que ele fica quieto? Porque ele concorda. E falar em ficar quieto, eu entendo o lado do Bolsonaro, que ele está sendo perseguido, ele pode ir preso a qualquer momento, e a saúde do Bolsonaro não é boa, ele não aguenta a prisão, eu entendo. Mas para mim ele está muito quieto. Ele está muito calado. E esse comportamento tem custo. Tem custo eleitoral. E eu não sou ninguém, mas quem avisa, amigo é. Abra o olho. Abram o olho, vocês da direita. Que Deus tenha misericórdia dos brasileiros.